Como ser o melhor no seu campo, no seu nicho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dicas para se tornar um especialista. Dito isto, permita-me que eu me apresente. Eu sou Viomar de Souza. E você? Conta aqui nos comentários. Eu estou ansioso. É muito importante poder construirmos aqui um vínculo para que haja realmente a devida troca de experiências. E é muito bom se você puder deixar esse feedback aí para a gente. É muito importante para mim saber em que ponto do território nacional você se encontra, ou até internacional, no momento em que você está vendo esse conteúdo. Fala para a gente também em a data ou o mês do ano em que você está parando ou tirando um tempo para consumir a nossa transferência de conhecimento aqui na plataforma, aqui no canal Viomar de Souza. Dito isto, vamos lá. É preciso compreender que para que você possa se tornar um especialista, evidentemente que você tem que existir o ponto de partida. E eu defendo com muita veemência a tese de que não é impossível, né? É até um pensamento muito lógico. Não dá para já se nascer grande. Então existe uma jornada ou uma caminhada para tudo na vida, desde o ponto de partida até um ponto específico que pretendemos chegar. Então, na conversa de hoje, a ideia é dissertarmos, né, trocarmos experiências nesse sentido. Como fazer? Qual o caminho mais curto ou o caminho mais assertivo para ser um especialista? E uma outra pergunta que eu acredito ser muito legítima: por que se especializar? E o que eu quero dizer com especialização? É você realmente ir para uma faculdade, para uma universidade, sentar numa cadeira de faculdade e então, e só assim você vai conseguir se especializar no assunto? Já falamos aqui anteriormente a respeito dessa tese e vou reafirmá-la e vou ratificá-la dizendo sobre a beleza de ser um eterno aprendiz. Para se crescer em qualquer área da vida, principalmente se tratando de desenvolver um produto digital, você precisa entender que ensinar algo no sentido ou com o objetivo de resolver problemas é essencial, é primordial. Quanto mais você tem a capacidade de ensinar com o objetivo de acabar, eu poderia dizer acabar, ou resolver, ou amenizar dores. Olha, existem milhares de coisas que sobre as quais as pessoas gostariam de aprender em uma ou outra área. E se você for uma pessoa que se dispor a ensinar como resolver isso ou aquilo, pode ter certeza que o crescimento será um reflexo, porque as pessoas vão pesquisar a respeito de determinado assuntos e como você se dispôs, se colocou como professor, como mentor daquele assunto, você vai acabar recebendo o reconhecimento cedo ou tarde. Mas aqui vai uma dica de ouro para que você possa finalmente alcançar o objetivo a que você se propôs. Seja paciente. E por que eu estou te dizendo isso? Por mais maçante que seja ouvir, ou por mais lógico para outras pessoas, você precisa entender que a todo momento milhares e milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares de pessoas estão tentando empreender aqui no digital. Estão se utilizando, uma vez que as plataformas digitais são um campo fértil de oportunidades, as pessoas estão enxergando nesse campo a oportunidade de crescerem. Então, milhares de pessoas, eu poderia dizer dezenas, centenas de pessoas, estão se utilizando das plataformas digitais, aqui mesmo da plataforma YouTube, para então empreenderem uma caminhada de sucesso. Então, se dezenas, centenas, milhares ou dezenas e centenas de milhares de pessoas estão empreendendo uma caminhada, você pode ser mais uma entre esses milhares
ou pode sim encontrar uma estratégia eficaz para se destacar em meio a tantos outros. Então, vamos lá. Vamos por parte. Primeiro você precisa entender da beleza de ser um eterno aprendiz. Ser professor é transmitir conhecimento. E é impossível, né, totalmente inviável, transmitir conhecimento se você não absorve conhecimento. Esse é o ciclo da sabedoria. Absorver para ensinar e aprender novamente para ensinar. E uma outra coisa, cada vez que você se debruça para aprender algo, para ensinar outras pessoas, o primeiro beneficiado é você que está absorvendo conhecimento. E é um ciclo tão interessante porque se você de fato não aprendeu ou não entendeu um determinado conceito, fica bem mais complicado você conseguir passar esse conceito adiante, transmitir esse conhecimento ou sabedoria para outra pessoa. Um outro ponto, não menos importante, quando se trata de ser um eterno aprendiz, você tem que ter a humildade. Por quê? Sabedoria chinesa. O copo totalmente cheio não tem espaço para se colocar mais nada. Então, entenda que você nunca chegou, quando se trata de conhecimento, você nunca alcançou um teto específico, um ponto onde não se pode aprender mais nada. E o ciclo do aprendizado formal é isso. Você faz primeiro, você vai estudar primário, depois passa para ensino fundamental, depois ensino médio, presta vestibular, vai para uma faculdade, faz especialização, faz mestrado, doutorado, mestrado, PhD e assim por diante. E sempre, para as pessoas que acham que alcançaram um teto ou já sabem demais, eles simplesmente param, ficam estagnados. E aí o que acontece? No mundo de competitividade, onde existem muitos profissionais em cada área de atuação, se você realmente não procurar ser o melhor nessa área, lamento, infelizmente você vai ficar para trás. Por quê? Já dizia Cazuza, e eu compartilho desse pensamento, o tempo não para. Você precisa utilizar-se do tempo com sabedoria. É importante o passatempo, o entretenimento, sim, mas o nome em si, passatempo, já deveria te acender um sinal de alerta. O que é passatempo? Passatempo é passatempo. Então, o tempo vai passar, e se você não estiver utilizando esse tempo que passou para se debruçar sobre o aprendizado, você não vai jamais se tornar um especialista. E deixa eu te dizer uma outra coisa que é muito defendida pelos especialistas no assunto sobre aprendizado. O que essas pessoas defendem a seguinte tese: para você se tornar um especialista no assunto, você tem que praticar por mais ou menos 10.000 horas. Isso corresponde a mais ou menos 10.000 horas exatamente. É isso? Você tem que praticar no mínimo aí para ficar de mais fácil entendimento para você. Você precisa praticar durante 10 anos, essa é a verdade. Você precisa praticar por 10 anos, no mínimo 3 horas por dia. E quando eu falo ou me refiro à prática, não é simplesmente passar os olhos ali em determinado assunto ou fazer as coisas de forma apressada, na tirania da urgência, não. É dedicar-se por 10 anos utilizando para isso no mínimo 3 horas por dia. É mais ou menos isso para que você possa, não é se tornar um especialista, é alcançar o nível maestria. O verdadeiro especialista, ele entende que ele nunca sabe demais, ok? O verdadeiro mestre, ele precisa compreender que ele nunca sabe o suficiente para que não haja espaço para a absorção de mais conhecimento. Então, quando eu falo da beleza de ser um eterno aprendiz, é que você entenda que você não sabe demais da conta para
não haver espaço para um novo aprendizado, um novo conceito, uma nova forma de se transmitir até o mesmo conhecimento. Quem sabe uma didática mais assertiva. Então, absorver conhecimento durante todo o tempo é primordial, é essencial, é indispensável para você se colocar, então, como especialista. E hoje o que vemos são muitas fraudes ocorrendo. Como assim? Vamos lá. Tem pessoas que se colocam como gurus em assuntos A ou B, X ou Y. E o que fazem é nada mais que nada menos usar algumas táticas de manipulação, gatilhos mentais, gatilhos de atenção, palavras poderosas e assim eles enganam o teu cérebro e você acaba comprando a ideia dessas pessoas e no fundo o que vai acontecer são frustrações. Então, vamos lá? Não tenha pressa para crescer. Às vezes você começa hoje, quer amanhã já está sendo conhecido ou reconhecido. Entenda que dentro das plataformas digitais, o ciclo é o seguinte: para cada pessoa que te encontra, ou para cada apenas uma pessoa que acha que você fala interessante, existem milhares ou até milhões de pessoas que nem sequer ouviu falar a teu respeito ou nem sequer sabe da tua existência. E as plataformas, em se tratando aqui da realidade do YouTube, ele vai, a cada novo conteúdo, a cada novo material, a cada assunto aqui abordado, ele vai fazendo entregas para diversas pessoas. E à medida que as pessoas vão engajando-se, aí o algoritmo vai entendendo que aquilo que você está falando é relevante. E aí ele vai fazer o que? Entregar para mais pessoas. Se aquilo que você está falando está sendo forçado, ou você não encontrou ainda a forma eficaz de transmitir o teu conhecimento, então faz o quê? Paciência. Continue treinando para que você possa continuar desenvolvendo a tua habilidade. Habilidade desenvolvida é o mesmo que fluidez naquilo que você está tentando ensinar. A tua didática ou a transferência de conhecimento vai acontecer com mais leveza. Ou as pessoas do outro lado vão conseguir compreender o teu raciocínio exatamente como você está tentando transferir. Então, entenda que você precisa passar por todo esse ciclo. Ah, mas parece que as pessoas não estão engajando-se com o meu conteúdo. É natural, as pessoas não te conhecem. Eu, particularmente, acho bem mais fácil comunicar-se no tete-a-tete, pessoalmente. Por quê? Comunicando-se pessoalmente, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para que você seja ouvido. Tom de voz é apenas um deles. A essência da mensagem que você quer transmitir é uma outra coisa. Mas saiba que quando alguém defende a tese de que o corpo fala, isso é muito verdade. O que você transmite através da verbalização é só uma fração daquilo que você está transmitindo como um todo. Olhar nos olhos. Você fala muito e talvez a tua mensagem seja transmitida com mais eficácia quando você está olhando nos olhos da pessoa pessoalmente. A segurança com que você está passando tua mensagem, a forma como você se posiciona fisicamente. Às vezes você está falando palavras positivas, mas o teu corpo está encurvado. Então o corpo está dizendo, o que você fala não condiz com o que o corpo está mostrando. Está havendo uma dicotomia. Algo não está batendo, a mensagem não está tão coesa. Então, falar de uma forma e agir de outra não funciona. Para você ter uma ideia, foi feito uma pesquisa, um estudo de caso numa empresa para saber que tipo ou quais eram as pessoas que mais seriam admitidas ou foram aceitas como parte do grupo de colaboradores da empresa. E ao acessar o vídeo que tinha ali na recepção da empresa, eles notaram que as pessoas que tinham uma postura
corporal adequada, elas eram escolhidas, foram as pessoas que mais foram selecionadas, ou melhor, que passaram na seleção e na entrevista. A verdade é que, com a tua postura corporal, antes mesmo que o entrevistador tivesse ideia do que estava acontecendo, ele já havia decidido que você seria contratado simplesmente pela tua postura física. Quando eles foram estudar, esses foram selecionados. Foram por quê? Aí foram ver a postura física dessas pessoas. Todos eles tinham algo em comum com relação à maneira física de se portarem, de se comportar. Então entenda, você pode estar tentando transmitir uma mensagem para alguém ou estar tentando vender uma ideia e você jamais vai conseguir fazer de forma eficaz se a tua linguagem não verbal, que é assim que tecnicamente é utilizado. Então existem diversas palavras, diversas mensagens não verbais que você está passando e se você não transmiti-la de forma eficaz, simplesmente você vai ficando para trás. O que eu quero te dizer é, pessoalmente, como eu já há muito tempo venho praticando esse ato de usar as linguagens não verbais de forma adequada, a cada dia que passa, eu efetuo as minhas vendas de forma mais eficaz. O que eu quero te dizer com isso é que a minha taxa de conversão hoje é muito maior do que a taxa do meu início. E eu estou agindo de forma proposital. Então vamos lá, vamos para outro ponto. Existe uma forma natural de aprendizado e existe a forma proposital. É por isso que não é à toa que eu sempre digo que na vida você precisa ter propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. A forma natural de se agir é a seguinte: tudo que você empreende na vida, toda jornada que você dá início, você tem um determinado pico de aprendizado. E isso alcança um teto muito rápido, porque a nossa forma natural de aprender é preguiçosa. E eu vou te trazer um dado interessante aqui. Eu conversava com o Ícaro, que é um amigo meu, o Ícaro Pantoja. Ele nos segue e os seus feedbacks sempre são dados pessoalmente quando nos encontramos. Vilmar, olha, gostei disso, não gostei dessa forma que você falou, e aí ele explica o porquê e o porquê. E aí, falando sobre esse assunto, forma natural de agir e a forma proposital, a diferença é gritante. O Ícaro chegou a mais de 100 quilos e hoje ele pesa menos de 70. E eu vou te dizer como o propósito o ajudou a alcançar essa marca, esse resultado. Ele contava para mim que uma moça perguntou o que o levou a optar ou a buscar essa mudança e como ele aconteceu e como ele conseguiu conquistar esse resultado. Dentro da sociedade na qual ele está inserido, ele se tornou uma referência. Por quê? Ele respondeu prontamente para essa moça: o espelho. Eu olhei para o espelho, não consegui ficar satisfeito com a imagem que eu estava vendo e a partir de então eu iniciei uma jornada para o emagrecimento, mas não o emagrecimento de qualquer forma, de maneira saudável. Então, ele simplesmente não se foi lá e tomou diversos compromissos por aí que dizem que serve para emagrecimento. Ele começou a fazer caminhada. E eu perguntei, para que possamos exemplificar aqui a forma natural de se agir e a forma proposital. A forma proposital é aquela forma na qual você decidiu agir com propósito. Quantos quilômetros, Ícaro, você fazia quando você iniciou a tua jornada para o emagrecimento? Ele disse 3 quilômetros apenas. E quanto você conseguiu aí ao final da tua jornada ou no ponto em que você se encontra agora? Ele disse: eu consegui fazer 22 quilômetros. Então entenda, há momento em que você vai ter, e posteriormente, com certeza, eu vou voltar aqui para massificar essa ideia, esse conceito. Em algum momento da tua caminhada, você vai ter que lutar contra o teu próprio corpo. Porque imagina
Se ele conseguia apenas caminhar por 3 quilômetros e o que ele alcançou posteriormente foi 22 quilômetros, veja que essa é uma proporção incrível. Eu nem sei aqui no momento dizer, para ser honesto, eu nem calculei para saber em quantos por cento ele conseguiu evoluir. Mas a verdade é que tem momento que o teu cérebro vai te auto-boicotar. O cérebro vai estar gritando, para, e você vai ter que negociar com o teu próprio corpo. Porque você vai literalmente, às vezes, sentir dores. É o corpo reclamando, dizendo que já é hora de parar. Mas o teu propósito, ele precisa ir além do que a tua forma natural de agir. Se você nunca viu desafiando gigantes, o diretor, ou melhor, o treinador daquele time colocou uma venda sobre os olhos de um determinado jogador, colocou um outro jogador sobre suas costas e ele disse: por que eu tenho que fazer isso com os olhos vendados? Ele disse: porque eu não quero que você tenha um desânimo pensando de que não é capaz de ir um pouco mais adiante. No final da jornada, ele realmente só parou, sendo evidentemente incentivado pelo seu treinador, ele só parou realmente quando os braços não aguentaram mais. Então, o corpo realmente não aguentava mais, isso significa que ele foi realmente até o limite, porque não estava vendo o caminho percorrido, e no final das contas, quando ele parou, ele disse: eu consegui fazer 50%, 50 jardas, ele tire a venda e olhe, ele havia atravessado todo o campo com um jogador de 68 quilos sobre as costas. Então entenda que, às vezes, a forma como você vê as coisas, ou como internaliza ela, como interpreta, ou se você ouvir o que o cérebro às vezes está dizendo, e o cérebro ele vai trabalhar mais ou menos na direção do teu conforto. Então ele vai te auto-boicotar. Você precisa entender que para se trabalhar com propósito, precisa realmente superar a barreira do teu próprio limite. Compreendido?